Meu nome é Carla, tenho 52 anos e eu demorei demais para admitir uma coisa simples. Eu fui a mãe que segurou tudo sozinha e mesmo assim, no fim, ninguém achou que eu merecia respeito. Eu moro na mesma casa há muitos anos. Uma casa simples, de bairro, aquelas ruas onde o barulho do ônibus passa cedo, onde o pão da padaria tem cheiro que invade o portão de manhã. Eu sempre gostei dessa rotina. Eu sempre fui do tipo que encontra paz em coisa pequena. Café coado, roupa no varal, um pano úmido passando no chão num sábado cedo. Só que por trás dessa rotina tinha uma vida inteira que eu fui engolindo. Eu tive 2 filhos. E quando o pai deles saiu de casa, eu não tive tempo de me fazer de vítima. Eu não tive esse luxo. Eu só fiz o que tinha que ser feito. Trabalhar, cuidar, pagar conta, segurar choro, fingir força. Eu trabalhava de dia e fazia bico quando dava. Teve época em que eu fazia faxina em casa de gente que nem olhava na minha cara e voltava para minha casa pensando, pelo menos meus filhos vão comer. À noite, eu ainda separava material de escola, lavava o uniforme e fazia comida para o dia seguinte. Eu dormia cansada, mas dormia com a sensação de que eu estava cumprindo o meu papel. O problema é que, com o tempo, esse papel virou uma prisão. E eu nem percebi, porque quando você vira a base, todo mundo pisa em cima sem notar. Eu fui ficando conhecida como a mulher que dá um jeito. A Carla resolve. A Carla corre atrás. A Carla se vira. Se faltava dinheiro, eu dava um jeito. Se faltava tempo, eu tirava de onde não tinha. Se faltava paciência, eu engolia. Se faltava amor, eu inventava. E eu achava que isso ia voltar para mim de algum jeito, nem que fosse no olhar, num abraço sincero, numa frase simples. Mãe, obrigado. Mas a vida foi me ensinando do jeito mais cruel que existe, no silêncio. Eu não virei apoio de uma hora para outra. Foi aos poucos, como água entrando por fresta. Quando eu vi, já tinha inundado tudo. Meus filhos cresceram e eu continuei tratando eles como se ainda fossem pequenos. Eu fazia isso achando que estava ajudando. Eu achava que era amor. Só que amor sem limite vira serviço. E serviço, quando é de graça, vira obrigação. Quando o mais velho começou a trabalhar, eu pensei, agora vai ficar mais leve. Só que ficou mais pesado, porque ele começou a trazer problemas de adulto. E adivinha para quem ele trazia? Para mim. Ô mãe, dá para pagar isso aqui para mim? Depois eu te devolvo. Ô mãe, resolve para mim no banco, você entende dessas coisas. Ô mãe, faz minha comida e separa minha roupa, tô cansado. E o mais novo ia no mesmo caminho, só que com outro tom. Um tom de quem faz cara de coitado e te ganha no cansaço. Eu lembro de uma terça-feira, fim de tarde, calor abafado, aquele céu cinza de São Paulo prometendo chuva. Eu tinha chegado do trabalho com a perna doendo, pé inchado, e a pia estava cheia. Cheia de prato, de copo, de panela. E eu não tinha feito aquilo. Eu fiquei parada na cozinha, olhando, e me deu uma raiva quieta. Não foi explosão? Foi uma raiva triste. Aí o mais novo entrou, abriu a geladeira, pegou um pedaço de bolo que eu tinha guardado para o café e falou sem nem olhar para mim. Tem comida pronta? Eu respondi. Não, hoje não deu. Ele fez uma cara de desgosto como se eu tivesse falhado com ele e soltou. Pô, mãe, você fica em casa e não faz nada. Aquilo entrou em mim como uma facada sem sangue. Eu fiquei olhando para a boca dele, para o jeito como ele falou, e eu pensei. Ele acabou de dizer que minha vida inteira não vale nada. A minha garganta fechou. Eu lavei a louça em silêncio, com a água quente queimando a mão, e eu senti uma solidão que eu não sabia explicar, porque eu estava dentro da minha própria casa, cercada dos meus filhos, e eu me senti uma estranha. Você tá brava por quê? Ele perguntou rindo de leve, como se eu fosse dramática. Eu só respondi, não tô brava, só tô cansada. E foi aí que eu percebi que, para eles, meu cansaço era um detalhe, um incômodo, uma frescura. Eu virei apoio também da família toda. Irmã pedindo favor, sobrinho pedindo carona, cunhada pedindo dinheiro emprestado. E sempre tinha uma frase que me prendia. Você é forte, Carla, você dá conta. Como se ser forte fosse uma sentença. Naquela fase, eu me sentia a pessoa mais útil,
e a mais invisível ao mesmo tempo, como se minha vida só tivesse valor quando eu estava servindo alguém. Se você já passou por isso, de ser o apoio de todo mundo e mesmo assim ouvir que não faz nada, me conta nos comentários. Porque eu sei que isso machuca num lugar que ninguém vê. O pior não foi uma briga grande. O pior foi o acúmulo. Foi o dia a dia. Foi a soma das pequenas humilhações, aquelas que ninguém considera importantes, mas que vão matando devagar. Teve um domingo, por exemplo, almoço de família. Eu acordei cedo, coloquei feijão no fogo, temperei carne, fiz arroz, cortei salada. A casa cheirava a alho refogado. Eu lavei banheiro, varri sala, passei pano. Eu queria que estivesse tudo minimamente arrumado, porque eu ainda tinha aquele hábito antigo de tentar agradar. Quando todo mundo chegou, parecia festa. Risada, conversa alta, gente entrando sem bater. E eu, no meio disso, correndo com o prato pra lá e pra cá. Eu ouvi minha irmã falando na sala. A Carla é assim mesmo, gosta de cuidar. Se deixar, ela vive pra isso. Eu parei com a travessa na mão. Não porque eu gostava, porque eu não sabia dizer não. Porque se eu dissesse não, eu virava a ruim, a ingrata, a que reclama. Depois do almoço, eu fui recolher os pratos e ouvi meu filho mais velho dizendo pro primo: "Minha mãe é chata, mano. Qualquer coisa ela reclama." Eu fiquei com o prato na mão, olhando pra pia, e eu pensei: eu virei a chata, por pedir o mínimo. E o mínimo era respeito. Em outro dia, eu estava no quarto, dobrando roupa, e ouvi eles conversando sobre um celular novo, um celular caro. Eu nem tinha trocado o meu em anos. Meu era todo rachado na tela. Eu usava com cuidado para não cortar o dedo. Eu perguntei: "Vocês vão comprar isso como?" O mais velho respondeu: "Ué, mãe, dá seu jeito." Essa frase, "dá seu jeito." Eu ouvi aquilo a vida inteira, mas naquele dia parece que ecoou na casa inteira. Eu comecei a perceber também como eles falavam comigo na frente dos outros. Era sempre com impaciência, como se eu atrasasse a vida deles, como se eu fosse um obstáculo. "Ah, mãe, para. Ah, mãe, você não entende. Ah, mãe, não começa." E eu ia me encolhendo. Teve uma noite que eu cheguei do mercado com 2 sacolas pesadas e nenhum deles levantou do sofá. Eu deixei as sacolas no chão, respirei fundo e falei: "Vocês não vão ajudar?" O mais novo respondeu sem tirar o olho da TV: "Você já tá aí mesmo." Eu senti uma vergonha, não por mim, mas por ter criado uma casa onde isso era normal, hein? Eu entrei na cozinha e comecei a guardar as coisas, mão tremendo, e eu pensei: se eu sumir, eles vão notar? Ou só vão sentir falta do que eu fazia? Foi aí que eu comecei a ficar diferente. Não por fora, por dentro. Eu comecei a observar mais, a calar mais, a juntar pedacinhos de realidade que eu tinha fingido que não existiam. E quando você começa a enxergar, você não consegue mais desver. O dia da dor máxima não foi um dia dramático de novela. Foi um dia comum. E talvez por isso tenha doído mais, porque mostrou que a minha humilhação não precisava de ocasião especial. Era começo de mês. Eu tinha acabado de receber e já tinha separado tudo: luz, água, mercado, remédio. Eu fazia isso como quem segura um barco furado, tampando o buraco com o dedo. Eu estava na cozinha de manhã, ainda de pijama, cabelo preso de qualquer jeito, quando o mais velho entrou falando rápido: "Mãe, preciso que você assine um negócio aqui." Eu nem entendi. Assinar o quê? Ele jogou um papel na mesa como se fosse nada. "É um financiamento. Eu vou pegar um carro." Eu ri de nervoso. "Você tá doido? E vai pagar como?" Ele fez uma cara de impaciência. "Eu pago. Só precisa do seu nome porque o meu tá, sei lá, sujo. Mas é só para liberar." Quando ele falou "só para liberar", eu senti um frio na barriga. Eu já tinha visto isso acontecer com gente conhecida. Eu não era boba. Eu falei: "Não vou assinar." O silêncio foi estranho, porque na minha casa, eu dizer não parecia uma coisa proibida. Ele ficou me olhando e o tom dele mudou. Ficou duro. "Você vai me negar isso?" Eu respondi: "Não é negar, é que eu não posso. Eu não vou colocar meu nome nisso." Aí ele soltou com uma frieza que eu nunca tinha ouvido: "Você é egoísta, mãe. Você só pensa em você.
Eu senti meu rosto queimar, egoísta. Nessa hora, o mais novo apareceu, encostou na porta e falou: "Assina logo, mãe, você não tem mais nada para fazer da vida mesmo." Essa frase, ela me desmontou. Eu lembro do detalhe. A luz do sol batendo no azulejo, a caneca de café na minha mão tremendo, o barulho de um carro passando na rua. Tudo normal. E, ao mesmo tempo, eu sentindo minha vida inteira desabar. Eu tentei falar, mas a voz falhou. "Como é que você fala isso pra mim?" O mais velho deu um riso curto, debochado. "Ah, mãe, para de drama. Você sempre ajudou, qual o problema? Você é mãe." Aí veio a pior parte. A parte que eu não esqueço. Ele pegou o celular e ligou pra alguém. Eu ouvi ele falando: "Ela tá fazendo cena aqui. Minha mãe é complicada." Complicada. Eu virei a complicada. Eu peguei o papel e rasguei. Rasguei mesmo. Em 4, 5 pedaços. Minha mão tremia, mas eu rasguei. Ele levantou da cadeira tão rápido que eu me assustei. "Você ficou maluca?" E eu, pela primeira vez, não pedi desculpa. Eu só falei: "Eu não sou banco, eu não sou teu seguro, eu sou tua mãe." Ele respondeu olhando dentro do meu olho. "Então começa a agir como mãe direito." Quando ele falou isso, eu senti como se ele tivesse cuspido em tudo que eu fui. Ele saiu batendo a porta. O mais novo saiu atrás. E eu fiquei sozinha na cozinha, com os pedaços de papel na mão. Eu sentei na cadeira e chorei. Mas não foi aquele choro bonito. Foi um choro feio, de soluço, de vergonha, de exaustão. Naquela hora eu me perguntei: eu criei meus filhos? Ou eu criei 2 homens que acham que eu existo para servir? Até hoje eu me pergunto se eu fui cega demais por tantos anos ou se eu só confiei nas pessoas erradas dentro da minha própria casa. E você? No meu lugar, depois de ouvir uma coisa dessas, teria coragem de impor limite? Me conta nos comentários, porque eu queria muito ter ouvido alguém me dizer o que era certo naquela hora. Depois daquele dia, eu não virei outra pessoa do nada. Eu não acordei forte. Eu acordei com um peso no peito, como se eu tivesse levado uma surra por dentro. Mas eu comecei a fazer uma coisa que eu nunca tinha feito. Eu comecei a me escolher em pequenos gestos. No dia seguinte, eu não lavei a louça deles. Eu lavei a minha. Fiz meu café, comi meu pão e deixei o resto ali. Eu ouvi o mais novo reclamando: "Tá tudo sujo." Eu respondi da sala: "Tem detergente na pia." Ele fez um barulho de raiva, bateu panela, xingou baixinho, mas lavou. Mal lavado, mas lavou. Eu comecei a trancar meu quarto. Parece bobo, mas para mim foi simbólico. Eu sempre deixei tudo aberto. Minha vida era aberta para os outros. Meu dinheiro, meu tempo, meu corpo cansado. Eu comecei a fechar. Eu também fui no banco e abri uma conta só minha. Sem cartão na mão deles, sem senha compartilhada. Eu mudei senha de tudo. E eu comecei a planejar uma coisa que eu nunca tinha coragem de planejar: sair. Eu sei que tem gente que ouve isso e pensa: como assim sair? É a casa dela. Mas na prática, não era mais minha. Eu era hóspede, eu era funcionária. Eu era a mulher que pagava e era tratada como peso. Eu tinha uma amiga antiga, a Denise, que sempre me dizia: "Carla, você fala como se sua vida tivesse acabado, mas você só tá cansada." Eu mandei mensagem para ela. Foi difícil. Eu estava com um orgulho ferido, com vergonha de admitir que eu tinha chegado naquele ponto. Ela me respondeu na hora: "Vem aqui, toma um café comigo." Eu fui. E quando eu sentei na cozinha dela, com o ventilador girando devagar e o cheiro de bolo simples no ar, eu desabei de um jeito que eu não desabava há anos. Eu contei tudo. E ela não tentou minimizar. Ela não falou: "Ah, mas é filho." Ela falou uma frase que eu nunca esqueci: "Filho não dá direito de humilhar mãe." Aquilo foi como alguém abrir uma janela num quarto abafado. A decisão de virar o jogo para mim foi essa. Eu parei de justificar o injustificável. Eu comecei a procurar um cantinho para alugar. Pequeno, simples, perto do trabalho. Eu não queria luxo, eu queria paz. Eu queria dormir sem medo de ouvir minha própria casa me chamando de inútil. Eu separei documentos, fiz conta no caderno, cortei gastos e principalmente eu parei de anunciar o que eu ia fazer. Eu só fiz, porque eu já tinha aprendido. Quando você avisa que vai mudar, quem se beneficia da sua submissão
vai tentar te puxar de volta. Eu saí de casa numa quinta-feira. Chovia fino. Aquela chuva que não é tempestade, mas te deixa úmido e frio por dentro. Eu tinha 2 malas e uma sacola com coisas que eu nem sabia por que eu guardava. Foto antiga, um terço, uma xícara lascada que era minha. Eu não fiz cena. Eu não avisei com antecedência. Eu só deixei um bilhete em cima da mesa da cozinha. Um bilhete curto, porque eu não queria escrever uma carta para quem nunca leu meu silêncio. No bilhete eu escrevi: eu cansei de ser tratada como se eu não valesse nada. Eu preciso viver minha vida. Quando vocês quiserem conversar com respeito, vocês sabem meu número. Eu fechei o portão e senti um negócio estranho, medo e alívio ao mesmo tempo. Nos primeiros dias eu fiquei esperando o ataque. Uma ligação gritando, uma mensagem me chamando de tudo. Só que veio o silêncio. E o silêncio dessa vez não foi punição, foi confirmação. Eles não sentiram falta de mim, eles sentiram falta do que eu fazia. No terceiro dia, o mais velho mandou mensagem: e a comida? Eu olhei aquilo e comecei a rir. Um riso triste. Era isso que eu era para ele. Eu respondi: não tem. Ele mandou: você tá de birra. Eu não respondi mais. Uma semana depois, minha irmã me ligou: Carla, você tá exagerando. Mãe é assim mesmo, aguenta. Eu falei com a voz calma: então aguenta você no meu lugar. Ela ficou muda, porque ninguém queria meu lugar. Eles só queriam meu serviço. A reviravolta emocional não foi eles pedindo desculpa. Não foi uma cena bonita, foi outra coisa. Foi eu num domingo de manhã, no meu cantinho novo, abrindo a janela e sentindo o ar entrar. O apartamento era pequeno, mas era silencioso. Eu ouvi passarinho. Eu ouvi minha própria respiração. E eu percebi que eu não tinha mais aquele aperto constante no peito. Eu fiz um café para mim, sentei na mesa e comi devagar. Sem alguém reclamando, sem alguém pedindo, sem alguém me diminuindo. E eu chorei de novo. Mas foi diferente. Foi como se eu estivesse chorando por mim, pela Carla de 30 anos atrás, que achava que amor era aguentar tudo. 2 semanas depois, o mais novo me mandou um áudio. A voz dele estava diferente, mais baixa, sem deboche. Mãe, eu não sabia que era tão difícil. A casa tá um caos. Eu fui babaca. Eu ouvi aquilo com o coração acelerado. Não porque eu queria pedir desculpa, mas porque eu queria entender se era real. Eu respondi: eu não sou empregada. Se você quer falar comigo, fala direito. Ele mandou: eu quero, desculpa. E naquele momento, eu não me senti vitoriosa. Eu me senti livre. Porque o pedido de desculpa não era mais o que definia meu valor. O meu valor eu já tinha decidido. E a parte mais difícil que ninguém conta é essa. Às vezes, para ser amada com respeito, você precisa estar disposta a ser chamada de fria. Mas eu prefiro ser chamada de fria do que continuar me chamando de nada. Eu sei que muita gente vai me julgar por ter saído e deixado meus filhos se virarem. Mas só quem vive sabe o peso de ser humilhada dentro da própria casa. Se fosse você no meu lugar, teria ido embora também ou teria tentado aguentar mais? Me conta nos comentários, eu quero de verdade ler a sua opinião. Adorei!